Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ayrton e esse é o Engenheiro nas Escolas. Então pessoal, no episódio de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre engenharia de produção. Para isso, nós teremos uma convidada muito especial aqui, que é a Fernanda. A Fernanda, ela teve toda a sua trajetória acadêmica, seja graduação, mestrado, doutorado, tudo em cima da engenharia de produção, e ela teve uma experiência profissional tanto dentro do âmbito acadêmico quanto dentro da indústria. Então a gente acredita que ela tem uma experiência muito bacana para estar compartilhando um pouquinho com vocês. Vamos lá conferir o episódio? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou engenheira de produção e fui convidada para conversar com vocês a respeito dessa área, ok? Vou começar com as minhas apresentações, né? Eu sou formada na Unesp em engenharia de produção. Lá eu também acabei fazendo meu mestrado, também em engenharia de produção, e o doutorado também em engenharia de produção. Então eu costumo brincar que eu sou uma engenheira de produção plena. Isso que é gosto pela carreira, né? Toda vez que às vezes um pai, um filho começa a conversar sobre profissão, muitas vezes a gente vê os pais falando assim: ai, filho, mas não vai fazer isso, ai, porque tem isso, porque tem aquilo, e começa aquela discussão referente a isso, né? Gente, se eu pudesse, eu faria, obrigaria as minhas crianças a fazerem engenharia de produção, porque realmente é um curso que eu me identifiquei muito e eu vejo muito futuro para ele. Eu vejo assim que o leque de opções que ele pode oferecer é sensacional e consegue colocar o profissional em qualquer âmbito. Mas a gente vai conversar ainda sobre isso, ok? Obviamente que aos 17 anos vocês escolherem sobre a profissão que vocês querem seguir não é algo fácil para o resto da vida, né? Passei por isso também. Minha primeira faculdade foi em engenharia de alimentos. O que me entregava muito era um curso que eu gostava demais, mas tinha muito laboratório. E eu já consegui identificar que eu precisava muito daquela questão do feeling humano, que eu precisava daquele contato, daquela gestão. Era algo da minha personalidade, né? Eu lembro que no finalzinho eu já estava buscando, né, as disciplinas de últimos anos, então onde aparecia mais esse contato de gestão. Quando eu mudei para engenharia de produção, eu realmente me descobri dentro desse curso, né? Eu realmente vi que eu nasci para ser engenheira de produção. Mas eu vou contar um pouquinho da trajetória para vocês, ok? Inicialmente, quando vocês entram num curso de engenharia de produção, vocês vão se deparar assim com uma pergunta muito constante, do tipo assim, você chega na reunião de família e aí eles falam: o que você faz? Ah, eu faço engenharia de produção. Aí eles viram e falam: ah, é? E você faz o quê? Quantas vezes eu não ouvi perguntas desse tipo? E eu brinco que a forma da gente responder é assim, ó: senta que lá vem a história. Porque, gente, a engenharia de produção não é assim, ah, eu faço isso. Eu faço muita coisa. Depende da especialidade que você acaba assumindo no seu pós-faculdade, certo? A gente vê, por exemplo, pessoas no âmbito acadêmico, em engenharia de produção, que estudam desde economia até manufatura, até meio ambiente, até desenvolvimento humano. Eu vou falar sobre isso com vocês. Então, assim, é uma área com um leque de opções muito versátil, eu diria. E eu acho que isso é essencial nos dias de hoje, ok? Senta que lá vem a história, então. O que o engenheiro de produção pode fazer, gente? Um engenheiro de produção pode fazer quase tudo. O engenheiro de produção, ele tem um conhecimento, às vezes o pessoal costuma dizer assim, né? Um conhecimento raso, eu diria, mas talvez com cuidado nesse raso, sobre todas as áreas. Quando você acha um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, ele é muito aprofundado naquela área, ele realmente sabe como fazer aquelas questões. O engenheiro de produção, ele tem um conhecimento sobre aquilo. O engenheiro de produção, na verdade, ele está ali para conseguir unir as áreas de uma organização e conseguir contribuir isso de alguma forma, seja financeiramente, seja em qualidade, seja em meio ambiente, seja em eficiência e eficácia de manufatura, seja redução de custos, seja gestão de pessoas. Eu conheço engenheiros de produção que trabalham em marketing, engenheiros de produção que trabalham em manufatura diretamente, engenheiros de produção que são empreendedores e abriram seu próprio negócio, engenheiros de produção que trabalham na área de RH, engenheiros de produção que dão aula, ok? A engenharia de produção ela é extremamente versátil, ok? Eu tenho muitos alunos que estão em bancos, eles trabalham em bancos.
Uma coisa que muitas vezes a gente nem consegue ao entrar na faculdade pensar, farei engenharia de produção porque eu quero trabalhar num banco. E os bancos estão contratando, e sim, e muito, engenheiro de produção. Então veja a versatilidade que existe dentro desta carreira, ok? E eu realmente gosto muito disso. Existem engenheiros de produção que estão um pouco na área política. Então, olha aonde a gente consegue entender o quanto o curso pode trazer de opções para vocês. Quando eu ingressei na faculdade, como todos vocês vão perceber isso, a gente fica naquela ânsia de logo fazer um estágio, conseguir uma remuneração, colocar na prática aquilo que a gente aprende. Aconteceu isso comigo. Quando eu estava na faculdade e tinha uma iniciação científica, eu acabei abandonando o aceite que eu tinha porque eu logo tinha conseguido um estágio numa multinacional. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo que a gente deve aproveitar todas as etapas que a faculdade te dá. E conhecer esse meio acadêmico também é algo que engrandece e que amadurece o aluno, ok? Então eu acho que isso tem que ser aproveitado em todas as áreas. Eu iniciei, obviamente, a minha carreira dentro de indústria. Ok? E assim, eu até hoje sou apaixonada por chão de fábrica. Gosto muito de trabalhar em indústria, né? A princípio, eu comecei trabalhando com processos de melhoria. Então, a gente identificava ali, junto com os colaboradores, situações onde a gente podia ter uma melhoria e os quais eram dentro do âmbito de engenharia de produção. Eu ajudava a estudar, identificar redução de custo, melhoria e como a gente trabalhava, como fazia as mudanças, ok? Algo em que o engenheiro de produção trabalha muito, consultoria, auditoria, ok? Posteriormente, eu acabei indo trabalhar em linha de chão de fábrica com Lean, certo? Que Lean, para nós, o Lean Manufacturing é um processo de manufatura enxuta, que a gente fala, mas, na verdade, ele acaba trazendo diversas melhorias. Então, eu trabalhei com tempo de redução de setup, trabalhei com 5S, trabalhei com eventos Kaizen para a gente realizar tudo isso, layout, Kanban, percebam? E eu gostava muito dessa questão do chão de fábrica. Estar ali, colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, conseguir ver a melhoria, identificar a redução de custo, identificar o tempo de setup de horas para minutos, isso é instigante, né? Isso realmente é muito estimulante. De repente, eu me deparo começando a colocar o 5S dentro de faculdades, e depois a fazer uma palestra sobre aquilo que eu trabalhava. E um dia eu me encontro dentro de um mestrado. Naquele mestrado, embora eu ainda trabalhasse, eu comecei a ver que eu gostava muito dessa área do âmbito acadêmico. Pera, você fez engenharia de produção para virar professora? Não fiz, e hoje sou. Então entendam como é importante, de repente, a gente ter aquele contexto da faculdade e poder aproveitar esse contexto, ok? Quando eu ingressei, então, no mestrado, eu resolvi que eu realmente gostaria de dar aula, né? E aí eu saí desse âmbito organizacional, do meio organizacional, digamos assim, da indústria em si, e comecei a dar aula, certo? E hoje eu brinco quando alguém fala assim, você só dá aula? Eu só dou aula, eu só oriento, eu só pesquiso, eu só dou aula, eu só ajudo nas iniciações científicas, eu só amo tudo isso. Ok? O que eu quero dizer? Gente, engenharia de produção tem um âmbito de coisas onde vocês podem trabalhar, se especializar, imensas, certo? Dependendo de onde vocês querem e como vocês querem fazer isso, eu diria que o curso de engenharia de produção, ele acaba abrindo oportunidades. Fernanda, mas eu gostaria muito de trabalhar com finanças, com áreas contábeis. Engenharia de produção te permite isso. Fernando, eu gostaria muito de ir para o âmbito acadêmico, gostaria de ser pesquisador, eu gostaria de dar aula. Engenharia de produção te permite isso. Mas eu gostaria de trabalhar com gestão de pessoas, equipes, liderança. Engenharia de produção te permite isso. Não, gostaria de trabalhar com manufatura, gostaria de trabalhar com questões de qualidade. Te permite isso. Então, eu acho assim que o engenheiro de produção hoje é, na verdade, um profissional extremamente eclético, onde ele consegue, como ele tem um conhecimento raso, e volto a te dizer, um raso com cuidado na hora que a gente diz isso, ele tem um conhecimento muito amplo de todas as áreas de uma organização. O engenheiro de produção, ele vem nesse sentido, de você conseguir unificar, pegar todas essas áreas que elas conseguem excelência sozinhas
e um ótimo isolado não é um ótimo global, e fazer com que isso consiga conversar, consiga trazer para esse âmbito a questão, olha, eu pego o seu excelente, o excelente dele, e a gente vai fazer isso ficar um excelente global para a organização, não como objetivos específicos, mas como objetivos globais. O engenheiro de produção ele também costuma trabalhar muito também na área ambiental. Para vocês terem uma noção, a minha especialidade na área do mestrado é com cadeia de suprimentos com área ambiental. No doutorado, eu estou trabalhando com uma área ambiental que seria a economia circular e o desenvolvimento humano. E todos esses são da área de produção, Fernanda? Sim. Quando você vem para a pós-graduação e você começa a olhar o que os doutorandos, os pós-graduandos, né, os mestrandos e os doutorandos estão estudando, você vê a gama que você fala, gente, quanta coisa que a gente pode englobar dentro desse contexto, certo? Eu acho extremamente interessante essa área. Existe uma coisa que talvez na engenharia de produção, como em todas as outras profissões, a gente precise, eu não vou dizer melhorar, mas se capacitar melhor, que é essa questão do que a indústria 4.0 está trazendo para o nosso contexto, certo? Programação vai ser algo fundamental em qualquer profissão daqui a um tempo. Já é, mas eu vou dizer assim, fundamental mesmo. Lembra quando o inglês surgiu e a gente falava, é fundamental ter inglês? Lembra daquela época? Talvez vocês nem lembrem. Hoje é isso, a gente está caminhando para o fundamental, saber fazer uma programação, entender de sistema, saber como isso funciona, porque a indústria 4.0 ela vai trazer muito isso para o contexto. E o engenheiro de produção precisa muito disso, certo? O engenheiro de produção, assim como todas as outras profissões, ele vai ter que aumentar o seu nível de qualificação. Porque talvez o que a gente faça, muitas vezes, a tomada de decisão, que é muito importante, muito inerente ao curso da produção, talvez máquinas um dia possam fazer. Então, esse contexto de prepará-las para isso, a gente tem que ter uma linha de raciocínio, um contexto, a gente tem que entender isso, é importante para a engenharia de produção, certo? Uma coisa muito interessante que eu sempre falo para qualquer área profissional, e gosto de deixar isso muito para o engenheiro de produção também, é o que a gente chama de habilidades humanas, certo? Esse contato, esse feeling de você saber entender, saber tratar, saber lidar, saber ter essa empatia pelas pessoas onde você está trabalhando, é um fator de sucesso para qualquer tipo de profissão e não vai ser diferente para o engenheiro de produção, certo? Então é importante vocês conseguirem falar sobre isso. É importante vocês conseguirem entender o quanto é importante vocês saber se colocar no lugar daquela pessoa, saber pedir ajuda. Gente, vocês nunca vão conseguir bons resultados se a equipe que trabalha com você, ela não te ajudar a gerar esse bom resultado. Então você precisa, na verdade, saber lidar com pessoas. Você precisa saber fazer a gestão. Existem, na verdade, muito hoje nas questões de profissões, como é que eu vou dizer? Opostos. Você encontra um cara que é sensacional tecnicamente, o cara sabe muito, ou você encontra um cara que é muito bom de lidar, mas não tem técnica. E a gente precisa dessa congruência, na verdade. A gente precisa, olha, eu preciso de um cara que seja bom tecnicamente, mas tem aquela habilidade humana. Ele saiba lidar, ele saiba conversar, ele saiba fazer a gestão daquilo. Isso é muito importante, certo? E eu acho que durante o curso da engenharia de produção vocês vão identificar muito isso. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que tinha cada disciplina que eu pensava assim, gente, pra que eu vou usar isso? Cara, eu uso. A gente teve RH. Me lembro da professora que dava aula de gestão de recursos humanos pra gente. Nós tivemos direito, nós tivemos empreendedorismo. Aliás, eu depois ministrei empreendedorismo. Sensacional. Nós tivemos ética e cidadania dentro de um curso de engenharia. Porque vocês imaginam o curso de engenharia, né? Como toda engenharia, aqueles 3 primeiros anos da engenharia de produção vai ser idêntico. Então a gente vai ver muito cálculo. Cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, álgebra linear, geometria analítica, física 1, 2, 3, laboratório, química. Vamos ver tudo isso. FETrans. Quem já fez a faculdade e me vê falar isso, dá até uma reviravolta, né? Termodinâmica, nós vamos ver também termo. Só que isso é o início da engenharia de produção. Eu costumo dizer que
quanto mais tempo se passa dentro do curso, melhor fica. As coisas vão ficando cada vez mais atraentes, certo? É um curso que eu recomendo, assim, de olhos fechados. Mesmo que você ainda não saiba o que você quer fazer. Mesmo que você não tenha certeza, eu não sei se eu quero ser um dia para a área acadêmica. Eu não sei se um dia eu quero trabalhar em indústria. Eu não sei se eu não quero ter meu próprio negócio. Então, engenharia de produção, eu te diria, pode fazer, vai. Não, mas eu não sei, mas faz. Faz, que é um curso legal, que você vai ter um suporte para tudo isso, certo? A época que eu trabalhava em questões de indústria, né, na questão organizacional em si, eu tive ótimas experiências ali. Eu trabalhei também um tempo no sistema de gestão integrado, que a gente via muito as questões de gestão da qualidade, certificação de ISO, na época era ISO 9001, a certificação, né? 14.000 que é ambiental, ISO 9 que é qualidade, a gente via muito o OSAS 18 que é segurança do trabalho. Eu adorei trabalhar com isso. Trabalhei da parte de elaboração de mapa de risco, junto com o pessoal da CIPA. Gente, assim, quando eu ingressei, quando eu pensei em eu me imaginei fazendo isso? Nunca. Eu imaginava talvez que eu ia estar numa linha de produção. E talvez eu pensava aquela coisa bem assim, Ford, sabe? Uma linha assim. Não. Não, a gente descobre muitas áreas. Tanto que eu tô hoje aqui, numa área acadêmica. Eu só tenho coisas boas para falar de vocês sobre engenharia de produção, viu, gente? E acho assim que ao ingressar, independente de ser neste curso ou em outro, uma dica que eu deixo assim de cara para vocês é: aproveitem tudo que a universidade tem para lhe oferecer. É o primeiro contato que vocês têm que ter. De repente você descobre algo ali. Se de repente não é o que você quer, você amadureceu com aquilo. Existe, a gente costuma dizer, que uma defasagem entre a área acadêmica e o meio organizacional de 10 anos, mais ou menos, né? Então, se você quer se destacar dentro do seu estágio, dentro do seu primeiro emprego, se você quer trazer novidade, inovação, saber o que está acontecendo, você precisa da academia. Você precisa dos artigos, você precisa da pesquisa, você precisa daquilo que a faculdade tem ali para te oferecer. E aí você pode se destacar aqui, onde você decidiu que você quer prosseguir. Tudo bem? Então, prestem atenção nisso. Valorizem isso que a faculdade traz para vocês. A faculdade traz empresa júnior, que é onde vocês podem desenvolver essa questão de empreendedorismo, de gestão, de liderança. Ok? E depois, gente, vocês podem pelo menos dizer, olha, eu comecei e não era isso que eu queria, ou então eu tenho um currículo ali a apresentar de algo diferenciado, de uma questão de conhecimento que eu quero trazer para vocês, que eu quero trazer para o contexto da organização. E quero saber decidir o que eu vou fazer a partir de agora. Quando eu vejo colegas meus que se formaram comigo trabalhando em marketing, lembrem, marketing não é propaganda e publicidade. Né? São cursos diferentes. É que a gente vê marketing, a gente só imagina aquele cartaz ali exposto, né? Não é isso, tá bom? Lembrem que quando a gente está falando de marketing, a gente fala de uma questão muito mais profunda, de você ver questões de demanda, necessidade do cliente, como você transforma um requisito de cliente em um requisito técnico de produção, tudo isso. Quando eu vejo alunos, aliás, colegas, ex-colegas meus trabalhando com marketing, eu falo, olha só, marketing, gente, dentro de engenharia de produção. Conheçam esse curso. Fica aqui a minha recomendação para vocês. A amplitude, a gama de coisa que vocês podem fazer com ele. E me coloco à disposição de quem quiser conversar, bater um papo, tirar umas dúvidas, saber como é que foi, o que eu posso auxiliá-los. Eu me coloco sempre aí à disposição, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido uma noção de como vocês podem fazer ou trabalhar com isso. Ok? Um abraço, pessoal. Obrigada. Bom, galera, nós do PET Produção esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa ter apresentado para vocês um pouco mais sobre como é o curso de Engenharia de Produção na Unesp Bauru. A gente queria agradecer aqui a Fernanda por ter colaborado com a gente nesse projeto e pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, que vão ver muito mais vídeos bacanas sobre as outras engenharias, sobre projetos de extensão da Unesp Bauru, sobre a parte de custos, e tem muita coisa bacana por vir aí. E sigam a gente nas redes sociais também, que vão estar na descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado.